Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. Hoje dedico esse vídeo para a entidade Abrigo dos Pobres de Maranguape, aqui próximo à Fortaleza, tá? Que acolhe as pessoas, tá? Mais vulneráveis. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje irei apresentar um vídeo, né, demonstrando o sistema de poda em rosa do deserto. Okay? Muitas pessoas solicitaram, tá, esse vídeo. Então eu fiz um vídeo bem curtinho, tá, para passar para vocês que não tem dificuldade nenhum sobre as podas, né, nesse caso das rosas do deserto, tá certo? Fique até o final do vídeo que a gente vai passar bastante informações interessantes e importantes aqui sobre essa poda, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Bom, hoje a gente vai fazer a poda da rosa do deserto, tá certo? A gente vai utilizar essa rosa do deserto. Vou explicar um pouquinho a anatomia dessa planta para a gente fazer, né? A gente conduzir a poda dessa planta, tá certo? Essa parte que a gente vai cortar, tá certo? A gente vai fazer um processo, né? Que a gente já tem feito, tá? Vamos ensinar isso para vocês também, tá certo? Então, primeiro a gente precisa da planta, ok? Precisamos do substrato, tá? O substrato que nós utilizamos, né, é a fibra de coco com o pó de carvão, né? Vocês podem perceber esse material e o vaso, tá certo? O vaso que a gente utiliza sempre é o vaso, tá, que tem a cuia no fundo, tá? Por quê? Porque ela dá uma aeração, né? Ela ajuda principalmente na aeração interna do vaso, não ajuda a drenagem, ela até prejudica a drenagem, mas ela aumenta, digamos assim, a aeração, tá? Principalmente nessa parte do fundo do vaso, tudo bem? Então esse tipo de vaso que a gente utiliza muito, tá, para orquídeas, né, epífitas, e a gente usa também para a rosa do deserto, tá certo? E como outro material, nós utilizamos também a tesoura de poda, tá? Então, aqui eu estou apresentando 2 tesouras de poda, tá? Digamos assim, profissional, né? Tá? Mas é tesoura de poda, como eu sempre falo, né? A gente não pode utilizar a tesoura de cortar, digamos assim, papel, tá certo? Então, deixa eu comentar um pouquinho da anatomia, né? Vocês estão vendo essas cicatrizes aqui, pessoal, tá certo? Essa cicatriz é onde ficavam as folhas, ok? E acima dessa cicatriz, tá? Acima de todas essas cicatrizinhas aqui, que o pessoal chama de olho, fica a gema. Fica uma gema
que fica dormente, tá certo? Em algumas ocasiões, tá? Eu vou mostrar aqui nessa rosa deserta, tá? Vocês estão vendo aqui elas nascendo, né? Elas nasceram, tá? Em cima da cicatriz. Essa gema aqui nasceu em cima dessa cicatriz, tudo bem? Nesse caso, nessa planta, né? Essas gemas acabaram crescendo, tá certo? Mas normalmente não cresce, tá certo? Então é por isso que a gente faz a poda, tá certo? Para que tenha novos gemas, né? Novos, digamos, brotos na planta, tudo bem? Esse é um dos objetivos. E o segundo objetivo da poda, tá? Apical, tá? O desenvolvimento do caule, dessa parte basal do caule, que o pessoal conhece como caudex, tá certo? Quando você faz normalmente a poda, tá? Nós estamos induzindo um crescimento maior desse caudex, né? Que seria, na verdade, muita gente aí leiga conhece como bundinha da planta, tá certo? Então, com o crescimento dessa parte, ela fica, digamos assim, um pouco mais ornamental, né? Uma planta um pouco mais ornamental, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Bom, então vamos dar continuidade aqui. A gente vai conduzir agora a poda, tá certo? Então eu vou utilizar essa tesoura um pouco mais potente, digamos assim, dessa de curvatura, tá? Para fazer a poda, ok? Então a gente faz a poda, tá? Mais ou menos, tá certo? Logo acima do final da parte mais grossa da rosa do deserto. Então eu vou contar aqui 1, 2, tá certo? E vou fazer a poda mais ou menos aqui, ó. Ok, pessoal? Então aqui, pessoal, tá? A gente deixa a planta nessa situação, tá? Se possível, não fazer a irrigação em cima dessa parte, tá? Onde está a cicatriz. Tudo bem, pessoal? Ok? Então é interessante que a gente deixe essa planta agora secando por uns 2, 3 dias, tá certo? Somente depois do secamento dessa parte aqui, olha, tá certo? Da cicatriz, é que a gente coloca novamente no local de cultivo, tá certo? Ok? Agora, o que eu faço com essa parte aqui, tá certo? Muita gente acaba jogando, né, essa parte podada, ok? O que nós fazemos é o seguinte, ok? Nós colocamos, tá? Encostamos essa parte, tá? Que é a parte da cicatriz no pó enraizador, pessoal. Olha, eu estou colocando aqui no pó enraizador, tá certo? Agora vocês podem ver aqui que ela ficou totalmente cheia do pó enraizador, ok? E esse material eu vou deixar, tá, numa bandeja secando também, tá certo? No local sombreado, ok? Justamente para que haja uma boa cicatrização, tá? Da parte do corte, ok? Então, somente daqui a 3, 5 dias é que a gente vai fazer o plantio disso e num substrato, se possível, esterilizado. O substrato que nós utilizamos é o substrato fibra de coco, tá certo? Tratado, obviamente, com o o carvão vegetal picado, tá certo? E assim ela vai enraizar e ela vai formar uma nova planta. A única diferença é que ela não vai formar o caudex, tá certo? Como numa planta, tá? Numa rosa do deserto como essa aqui, ok? Essa aqui foi originada de semente, tá? Por isso que fica com caudex e a gente consegue, tá? Induzir esse engrossamento do caudex. Nesse caso eu não consigo o engrossamento do caudex. Um pouco ela engrossa, mas não fica de jeito nenhum, tá? Semelhante
a planta que ela foi extraída, tudo bem? Eu irei fazer mais vídeos sobre esse assunto, né? Porque muitas pessoas acabam tendo um pouco de receio de fazer as podas, né? Mas não tem problema nenhum, tá? Principalmente porque as rosas do deserto é uma planta suculenta muito resistente, tá certo? Alguns cuidados sim a gente vai comentar aqui no vídeo, tá certo? E vou mostrar um pouquinho, né? Uma forma um pouco, digamos assim, mais simplificada do que o pessoal faz aí, tem feito por aí, tá certo? Então, por exemplo, né? Eu não indico o uso, por exemplo, né, de estiletes, né, ou canivetes para as pessoas que não têm muito manuseio com esses equipamentos, porque eu já vi vários casos de cortes, né, até graves com relação a esses materiais, tá certo? Eu vou falar muito aqui da tesoura de poda, tá? Porque justamente você tem uma segurança um pouco maior com relação a isso, tá certo? E também vou comentar, né, no vídeo, tá, o porquê, tá, de fazer ou não fazer determinados procedimentos, tá certo? Eu vou fazer o que basicamente os produtores em larga escala fazem, tá certo? Vocês viram que é muito simples, né? No caso do corte, né, principalmente no local do ferimento, tá? Na verdade, os produtores acabam não usando nada, viu, gente, tá? Simplesmente, tá certo? É só evitar, por exemplo, de fazer a rega superior, né, por microaspersão, por exemplo, para que não deixe a parte em que está ocorrendo a cicatrização, tá certo? Acumular em água, tá certo? Por isso que o pessoal acaba, né, cortando na diagonal, mas muitos produtores acabam não cortando, tá certo? Outra coisa é com relação a cicatrizantes, tá certo? Nenhum produtor usa cicatrizante nenhum, gente, tá? O que você pode utilizar, o que eu tenho indicado para o pessoal que tem 2, 3, 10 plantas utilizar para a cicatrização é a água sanitária diluído, tá? A água sanitária diluído em torno aí de 10-20% é muito eficaz, né? Ela esteriliza no momento da aplicação e o cloro acaba evaporando. Então é uma esterilização extremamente simples, eficaz e barata, né? Então, nesses casos, né, que o pessoal utiliza outros produtos, né, não teria problema nenhum. O problema é que quando você utiliza isso em grande escala, isso pode começar a ficar meio complicado, principalmente com relação ao valor desses produtos, tá certo? Se vocês tiveram alguma dúvida, alguma sugestão, tá certo? Encaminhe para a gente, tá certo? Eu irei fazer outros vídeos sobre as podas das rosas do deserto em plantas maiores para vocês verem como é que os produtores fazem isso, né? Tá certo? De uma forma muito simples e eficiente, tá certo? Como em todos os vídeos, nós ajudamos as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Tá? Hoje eu dedico esse vídeo para a instituição Abrigo dos Pobres de Maranguape, tá? Comandada pelas Irmãs Caputinhas, tá? Que acolhem não somente pessoas, né, desabrigadas, mas também pessoas muito necessitadas, tá certo? Nesse abrigo. É um trabalho muito bonito, mas é muito duro também, tá? Então, se você puder contribuir com qualquer coisa, tá certo? Eu vou deixar aqui no slide, tá, o contato para que vocês possam ajudar essa entidade, tá certo? E ajude também o nosso trabalho aqui, tá certo? Dê o seu like, ok? Compartilhe o vídeo, inscreva-se, tecle no sininho para você receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. O meu muito obrigado.